O destino às vezes nos coloca em encruzilhadas que definem quem somos. E nesta história que está prestes a conhecer, você não será apenas espectador. Você vai decidir o que vai acontecer. Que final, que caminho essa narrativa deve seguir. É você quem vai determinar. Sinta cada emoção, analise todas as partes da história, reflita sobre cada personagem, porque quando chegar o momento decisivo, a escolha estará em suas mãos. É você que decide o final. Ative o sininho para garantir que você estará presente no momento exato em que os finais forem lançados. E não esqueça, a sua decisão vai selar o destino dessas vidas entrelaçadas. Existem histórias que começam muito antes de percebermos o seu verdadeiro início. Esta é uma delas. 3 vidas entrelaçadas pelo tempo, pelo acaso e por algo mais profundo. Destino, talvez. Ana, Clara e Daniel cresceram juntos numa pequena cidade litorânea, compartilhando sonhos adolescentes, segredos sussurrados em noites estreladas e aquela sensação de que o mundo inteiro estava à espera deles, logo além do horizonte do mar. Ana e Clara eram como irmãs. Apesar de parecerem como reflexos em águas diferentes, uma introspectiva e ponderada, outra vibrante e impulsiva, unidas por uma amizade que todos acreditavam indestrutível. Porém, havia correntes invisíveis naquelas águas, correntes de sentimentos não ditos. Ambas carregavam no peito o mesmo segredo, um amor crescente e silencioso por Daniel. Com o passar do tempo, a cadência melancólica de quem conhece a dor do silêncio revelava o amor de Ana, um sentimento cultivado nas entrelinhas dos anos, nos pequenos gestos que passavam despercebidos. Um amor que ela guardou quando viu os olhos de Daniel se iluminarem. Não para ela, mas para Clara. E com aquela coragem que só existe nos corações que amam verdadeiramente, Ana escolheu a felicidade deles acima da própria. Há amores que são silenciosos, e aquele silêncio de Ana era o mais eloquente dos sacrifícios. Os anos se passaram. O amor foi escondido, até que Daniel e Clara se apaixonaram. E com o sentimento mais puro veio o casamento. Uma cerimônia à beira-mar, ao pôr do sol, como se o próprio universo abençoasse aquela união. Ana estava lá, sorrindo bravamente, sendo o pilar que sempre foi. A felicidade do casal era plena, contagiante, e Ana vibrava. Preferia a felicidade de ambos à sua própria felicidade. O amor não tardou em gerar frutos. Primeiro, um lar vibrante, cheio de risadas e sonhos compartilhados. Depois, o maior de todos os presentes. Roberta nasceu numa noite de tempestade, como se anunciasse a força que aquela pequena vida teria. Ana permaneceu nas dobras daquela família, uma presença constante e amorosa. Para Roberta, era mais que uma simples amiga da família, era um porto seguro, uma segunda mãe que a pequena nem sabia que um dia precisaria tanto. Ana guardava seu amor por Daniel como quem guarda uma estrela no bolso, algo brilhante demais para ser exposto, pessoal demais para ser compartilhado. Antigos pescadores dizem que o mar tem memória, que guarda em suas profundezas tudo que um dia tocou suas águas. Em um dia que começou perfeito demais para prever tragédias, esse mesmo mar mudou para sempre o curso daquelas vidas. Era verão, quase anoitecendo. O calor fazia a água do mar parecer ainda mais convidativa. Um passeio de barco para celebrar o aniversário de casamento de Daniel e Clara. Amigos, música, o horizonte infinito à frente. A perfeição do momento era quase irreal. Talvez tenha sido isso, aquela sensação de invulnerabilidade que a felicidade nos dá e que fez com que ninguém notasse quando Clara se debruçou demais sobre a borda, um pouco tonta devido à bebida em excesso. O silêncio que seguiu o som do corpo caindo na água foi mais assustador que qualquer grito. Daniel mergulhou sem hesitar. Depois dele foram outros. O mar, antes aliado, tornou-se um labirinto líquido, cruel e indiferente. As buscas duraram dias, depois semanas. O mar não devolveu Clara. Para Roberta, então com 5 anos apenas, o conceito de morte era abstrato demais. Ela perguntava todas as noites quando a mãe voltaria do mar, e Daniel, destruído pela perda, mal conseguia responder. Ele afundou em um luto tão profundo quanto o oceano que levou Clara. O álcool tornou-se refúgio, o trabalho uma desculpa para não enfrentar o quarto vazio. Foi nesse cenário de devastação que Ana voltou a ocupar um lugar central. Não por escolha ou oportunismo, mas por necessidade e por aquele amor que nunca se apagou. Ela deixou sua própria vida em suspenso para cuidar de Roberta, para ser a âncora que impedia Daniel de se perder completamente. Há perdas que nos despedaçam, mas também nos revelam quem realmente está disposto a recolher nossos fragmentos, um por um, com paciência e amor. O tempo tem uma gentileza própria. Não apaga as cicatrizes, mas ensina a viver com elas. Aos poucos, quase imperceptivelmente,
A dor de Daniel começou a se transformar em algo mais suportável. A ausência de Clara passou de um abismo intransponível para uma melancolia com a qual ele aprendeu a conviver. Roberta foi crescendo, seus traços cada vez mais parecidos com os da mãe, um lembrete constante, doce e doloroso. E Ana, sempre presente, cultivava aquele amor não mais como um segredo guardado, mas como um jardim paciente. E foi num dia comum, daqueles que não marcam calendários, que algo mudou. Daniel e Ana na cozinha, preparando o jantar, uma rotina já estabelecida. E então, as mãos que se tocaram por mais tempo que o necessário, um riso compartilhado que carregava algo novo, algo que parecia possibilidade. O amor que nasceu entre eles não foi uma tempestade, como havia sido com Clara. Foi como a maré que sobe lentamente, preenchendo espaços vazios, sem alarde. Um amor construído sobre alicerces de dor compartilhada, superação conjunta e anos de amizade. Para Roberta, a transição foi gradual. Primeiro, a desconfiança natural de uma criança que temia substituições. Depois, a compreensão de que Ana não estava ali para apagar a memória de sua mãe, mas para trazer um novo tipo de amor à sua vida. Aos poucos, e Roberta viu em Ana não uma substituta, mas uma extensão do amor. Os três formaram uma nova família, diferente da primeira, mas igualmente verdadeira. Daniel e Ana oficializaram a união em uma cerimônia simples. Não havia necessidade de grandes gestos. A grandeza estava na história que compartilhavam, nas cicatrizes que carregavam juntos, na reconstrução paciente de vidas despedaçadas. A mansão à beira-mar, antes um espaço de memórias dolorosas, ganhou novos sons, novas cores. Roberta crescia equilibrada entre o amor presente e a memória do passado. Em seu quarto, um pequeno altar com fotografias de Clara, uma conexão silenciosa com a mãe. Ana respeitava aquele espaço sagrado, compreendendo que o coração humano tem a capacidade maravilhosa de multiplicar o amor, não de substituí-lo. Mas a vida raramente nos permite capítulos completos. O passado tem uma maneira própria de voltar. Às vezes como um sussurro, às vezes como um grito. 7 anos após o desaparecimento de Clara, a vida cuidadosamente reconstruída começou a apresentar rachaduras sutis, quase imperceptíveis. Tudo começou num domingo de outono. Roberta explorando o sótão empoeirado em busca de objetos para um projeto escolar sobre memória familiar. Foi quando encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada que nunca havia visto antes. Dentro, protegidas pelo tempo, inúmeras fotos. As mãos de Roberta tremiam levemente. Eram imagens antigas de sua mãe e do mar que a levou. Às vezes, os fantasmas não são apenas memórias. Às vezes, eles respiram. Ana, por sua vez, carregava há semanas uma inquietação que não conseguia nomear. Uma sensação persistente de observação, de olhos invisíveis, acompanhando os seus movimentos. Pequenos incidentes que, isolados, poderiam ser coincidências, mas juntos formavam um padrão perturbador. Um carro escuro que passava pela rua, sempre no mesmo horário, cartas sem remetente, contendo apenas páginas em branco, ligações que, quando atendidas, traziam apenas o som de ondas quebrando na praia. Daniel voltou a ter os pesadelos que o atormentavam logo após o acidente. Só que havia algo diferente agora. Clara não se afogava mais em seu sonho. Ela emergia das águas. Serena. Sorria para ele, como se guardasse um segredo importante demais para ser revelado. E antes de acordar, suado e ofegante, ele sempre via a mesma imagem. Clara acenando. Não em desespero, mas como se fosse um convite. Os sonhos são às vezes portas que a mente racional se recusa a abrir durante o dia. Se você chegou até aqui e está acompanhando essa história emocionante, parabéns! Você mostrou o desejo em encontrar o caminho certo para essa narrativa. E a verdade é que o final dessa história é você quem decide. O amor sempre escolhe uma forma para acontecer, para curar. Fique conosco até o final desse vídeo. A história ainda não está completa. Analise os detalhes, as emoções, porque cada informação é valiosa. Em breve, você estará diante de um momento crucial. Um momento em que a sua escolha definirá tudo. Qual caminho essa história surpreendente deve seguir? O momento da decisão se aproxima e você precisa estar pronto para decidir. A mansão ao lado da casa, abandonada há anos, sempre foi objeto de fascínio e medo para Roberta. Com sua arquitetura e jardins há muito entregues ao abandono, alimentava histórias de fantasmas entre as crianças do bairro. Era um contraste com a casa bem cuidada onde vivia Daniel e Ana. Por isso, quando os caminhões de mudança chegaram numa manhã fria, a surpresa foi grande. Daniel observou da janela de seu escritório.
uma sensação gélida descendo por sua espinha, enquanto acompanhava o movimento de móveis e caixas. Algo naquela mudança súbita parecia errado, fora de lugar. No dia seguinte, foi Roberta que trouxe as primeiras notícias sobre os novos vizinhos. Voltando da escola, passou pela mansão renovada e viu uma mulher nos jardins plantando rosas vermelhas. Ela sorriu pra mim, pai, e foi estranho, como se eu a conhecesse de algum lugar. Daniel e Ana trocaram olhares preocupados. Roberta era muito pequena quando Clara desapareceu. Suas memórias da mãe vinham principalmente de fotografias e histórias contadas, mas o instinto, aquele reconhecimento primitivo que transcende a memória, esse não se apaga. Naquela mesma noite, o convite chegou. Um envelope, papel grosso e texturizado. Dentro, um convite para um jantar de boas-vindas na casa vizinha. Daniel abriu com dedos trêmulos e o impacto foi imediato. A caligrafia. Aqueles movimentos fluidos e característicos. As curvas peculiares nas letras S e R. Era como ver um fantasma materializado em tinta. A caligrafia era semelhante à de Clara. Alguns reencontros são inevitáveis, mesmo quando desafiamos as leis da natureza para evitá-los. A noite do jantar chegou, envolta em uma névoa leve que vinha do mar, como se a própria natureza quisesse adicionar mistério ao momento. Daniel e Ana deixaram Roberta com uma babá de confiança. Um instinto protetor gritando em seus corações que a menina não deveria estar presente, caso suas suspeitas se confirmassem. A mansão vizinha, completamente transformada, exibia uma elegância discreta e pequenos detalhes perturbadores. Um arranjo de lírios brancos, as flores favoritas de Clara, uma pintura de um barco solitário no mar, uma música instrumental que Daniel e Clara dançaram em seu casamento, tocando suavemente ao fundo. Seu anfitrião, Ricardo, os recebeu com um charme calculado. Alto, elegante, com um sotaque sutil que sugeria anos vividos no exterior. Falou sobre negócios que o trouxeram à cidade, sobre a beleza da casa, sobre a coincidência de terem escolhido vizinhos tão agradáveis. Cada palavra soava como parte de um script cuidadosamente ensaiado. Ele mencionou a esposa, ainda nos preparativos finais para o jantar, com um tom que misturava orgulho e possessividade. A conversa fluía superficial, a atmosfera carregada de expectativa. E então, o momento que Daniel e Ana simultaneamente temiam e aguardavam. A porta da cozinha se abriu lentamente e por um instante o mundo pareceu suspender a respiração de todo. Era ela. O cabelo diferente, mais curto, com um tom ligeiramente mais escuro. Algumas linhas suaves em torno dos olhos que não estavam lá antes. Pequenas mudanças que poderiam ser atribuídas ao tempo, ou talvez a intervenções estéticas. Mas o rosto, aquele rosto que Daniel viu sorrir, chorar, dormir ao seu lado por anos, era inconfundível. Clara, viva e respirando. Materializada como se estivesse emergindo diretamente dos pesadelos recentes de Daniel. Os olhares se encontraram. Por uma fração de segundo, tão breve que poderia ser questionada depois, algo tremulou nos olhos dela. Um reconhecimento, um pânico momentâneo. E então, como cortinas fechando-se sobre uma verdade inconveniente, o olhar se transformou. E a voz? A voz era dela. O timbre, a cadência, o leve sotaque quando pronunciava certas palavras. Naquele momento cristalizado no tempo, Daniel estava diante da encruzilhada mais impensável da sua vida. 7 anos de luto, uma vida reconstruída a partir dos cacos da anterior. Um novo amor finalmente encontrado com Ana, tudo tremendo violentamente como um castelo de cartas ao vento. À sua frente, impossivelmente viva, a mulher que ele velou sem corpo, por quem derramou lágrimas até secar, a mãe de sua filha. E ela o olhava como a um estranho, apresentando-se inclusive com outro nome. O tempo pareceu desacelerar. Daniel podia ouvir apenas sua própria respiração descompassada e o sangue pulsando em seus ouvidos. Cada batida de seu coração parecia uma pergunta. É ela? A mulher estendeu a mão para cumprimentá-lo. A mesma mão que ele conhecia a cada linha. O sorriso educado iluminava o rosto que ele beijou incontáveis vezes. A negação era impossível. O reconhecimento, inevitável. Antes que Ricardo ou a própria Elisa percebessem o que estava acontecendo, antes que Ana pudesse intervir, Daniel precisava decidir como reagir a este fantasma de carne e osso. Instinto ou controle? Verdade imediata ou observação calculada? Uma reação que definiria o futuro de todo. E antes que me perguntem, Elisa foi o nome com o qual a mulher se apresentou. O que Daniel deve fazer? Que rumo e caminho ele deve escolher?
Opção A. Daniel reage visivelmente ao choque e imediatamente descobre o que aconteceu com Clara e sua morte. Ou opção B. Daniel, mesmo descobrindo tudo, dá um novo rumo à sua vida pela felicidade da filha. O destino está em suas mãos. Os finais serão revelados amanhã. Ative o sininho agora para não perder o momento de revelação e participe desta decisão que mudará para sempre estas vidas entrelaçadas. Não esqueça que você decide o final. Até breve.